Maranata, Senhor, logo vem. amém. Fechem seus olhos. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, obrigado, Pai, por nos dar mais essa oportunidade de estar aqui na cidade de Boracéia, os nossos amados aqui. Que o Senhor possa nos inspirar através do Seu Espírito Santo, não só a nós, mas todos que estão aqui na igreja e todos aqueles também que estarão nos assistindo aí pelas redes sociais. Nós agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Amém. Para mim é mais um prazer estar aqui com os irmãos de Boracéia. Que o nosso Deus nos inspire através do Seu Espírito Santo, para que não possamos falar de nós mesmos, mas que possamos falar sobre aquilo que está escrito aqui, na Bíblia Sagrada. Hoje muitas pessoas não entendem bem sobre a volta de Jesus, né? Então a gente está fazendo esse sermão aqui. Muitas pessoas estarão nos assistindo, né? Que Deus derrame as bênçãos na vida de cada um, tá? Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. E o título do sermão é O Rei Vem Vindo. Muitas pessoas hoje não sabem, não têm a ideia de que Jesus, ele vai voltar pela segunda vez. Ele não vai voltar em forma de um bebezinho, né? Da maneira como ele subiu, ele voltará. E isso aqui a gente vai acompanhar com vocês aqui, tudo sobre a luz da Bíblia. O nosso Deus, ele fez uma promessa, que ele voltaria, certo? Então nós aguardamos a segunda volta de Jesus. Aí as pessoas vão dizer, mas e aqueles que já morreram, aqueles que já partiram, aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, o que vai acontecer com essas pessoas? A gente vai ver hoje tudo sobre a luz da Bíblia. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 14 e acompanhem comigo. A gente vai ler do verso 1 ao verso 13. É uma promessa que Jesus fez. E as promessas que Jesus fez, elas se cumprirão. Não é igual a gente, às vezes a gente aqui como ser humano faz alguma promessa com pacto e não conseguimos cumprir. Certo? Mas Jesus não. Ele disse que ele voltaria para nos buscar. Então acompanhe comigo. São João 14, de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai é o quê? Muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para onde quer que ele esteja, estejai vós também. Então a gente vê que promessa maravilhosa, certo? Que Jesus fez. Eu subi, estou aqui junto ao Pai, sentado à direita do Pai, já preparei um lar para cada um de vocês, e quando eu voltar, eu vou buscar cada um de vocês para estar junto comigo. Que maravilha, né, meus irmãos? Tá? Veja bem, Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, apareceu aos discípulos e ficou mais 40 dias junto ali com os discípulos. Depois de 40 dias, então ele subiu ao Pai, certo? E os discípulos, eles ficaram apavorados. E agora? O que nós vamos fazer? Porque eles estavam ali pessoalmente com Jesus cerca de 3 a 3 anos e meio, e o Pai então sobe. Abram a Bíblia de vocês em Atos,
capítulo 1, verso 9. Vocês que estão também nos acompanhando aí nas redes sociais, possam acompanhar conosco Atos capítulo 1, verso 9. Atos é no Novo Testamento, tá? Bem facinho de achar. E vamos ver aqui o que a Bíblia nos traz para nós. Todos acharam? Amém. Amém? Então lemos assim: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Deles quem? Os discípulos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Veja bem, uma nuvem encobriu dos seus olhos. E Jesus voltará numa nuvem. O verso 10. E estando ele com os olhos, com os olhos fitos no céu, eles os discípulos, enquanto Jesus subia, e eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Quem eram esses 2 varões? 2 anjos. E o verso 11, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que subistes as nuvens. Do mesmo modo que Jesus subiu, ele vai voltar. Veja bem, há muitos equívocos, até de religiosos, dizendo que haverá um arrebatamento secreto. A Bíblia não fala de arrebatamento, a gente vai ver, mas não é arrebatamento secreto. Muitos falam que Jesus vai vir na nuvem do céu. A Bíblia fala que todo olho verá. Pessoas dizem: ah, mas é o olho da fé. Então, há muitas pregações desse tipo, e não é isso que a Bíblia ensina, certo? Todas as pessoas. Agora eu vou dizer uma coisa: eu estou com 60 anos, já vivi 60% da minha vida. Talvez Jesus não volte na minha era, mas Jesus voltará. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas desde quando meus avós eram vivos, falava que Jesus vai voltar e não voltou. Aí eu quero dizer uma coisa: literal, vindo nas nuvens dos céus, ele vai voltar. Isso é prático, certo? Então, mas só que ele está voltando todos os dias. A partir do momento que a pessoa passou pelo sono da morte, Jesus também já voltou para ela. Ou ela dorme como salvo, ou ela dorme como ímpio. Então eu digo o seguinte: a gente tem que viver o hoje como se fosse o último dia de nossa vida. A gente vai ver aqui depois que nem o próprio Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Ele sabe que ele vai voltar, mas ele fala: prepare-se, ore, vigie, porque eu voltarei como um ladrão. Eu não sei também, somente o Pai sabe. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então hoje nós estamos explanando aqui sobre a segunda vinda de Jesus, ok? Eu pediria para algum irmão que lesse para a gente o verso 15, o 16 e o 17, um som um pouquinho alto para que possa sair aqui no vídeo, tá? O áudio, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15, 16 e 17. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Obrigado, irmã Suzana. Então,
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, subiremos. Mas e os mortos ímpios? E os ímpios que estiverem vivos? O que vai acontecer com eles? A gente vai ver. Então veja bem. Hoje, a porta da graça está aberta. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Porque depois que a porta da graça se fechar, não tem mais jeito. A palavra de Deus diz que Jesus está sentado à direita do Pai como nosso advogado intercedendo por nós. E Ele não cobra nenhum honorário e não perde nenhuma causa. Aí depois que a porta da graça se fechar, Jesus será o quê? Juiz, o justo juiz. Abram a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 9. E a gente vai ver o que o apóstolo Paulo diz aqui também. Nós encontramos só no Novo Testamento mais de 380 passagens que falam da volta de Jesus, só no Novo Testamento. Tá? Hebreus 9, 27. Esperar que todos achem, eu estou escutando algumas Bíblias folharem. Amém? Então, Hebreus 9, 27, acompanhe comigo. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Morreu antes da vinda de Jesus, passou pelo sono da morte, já está selado para o juízo. O verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Amém. Amém. Os que aguardam para a salvação. Então aqui nós falamos sobre que os ímpios, aliás, que os mortos em Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós, os salvos, subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Essa é a primeira ressurreição, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre a vida daqueles que não entregaram a Jesus, que não se entregaram a Jesus, que morreram como ímpios. Agora deixa eu te falar uma coisa, para você que está nos assistindo, para mim e para todos que estão aqui na igreja. Há uma teoria de algumas pessoas, de algumas religiões, não estou aqui para falar de nenhuma religião, mas que defendem que quem morre como ímpio ainda tem uma chance de se salvar. É uma teoria, é uma crença, tá? Ela tem uma chance ainda de se salvar, que ela vai para aquele lugar e tal, e ali ela vai se purificar, e depois Cristo então vai recebê-los de braços abertos. É uma teoria que não é bíblica. Essa teoria não é bíblica. E ontem também eu estava assistindo um pregador dizendo que aquele que morre salvo, ele vai direto para o céu. E a entrevistadora estava perguntando, mas e aí? A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Falei, pois é, quando Jesus voltar, os salvos estarão lá no céu, eles vão descer junto com Jesus, vai se incorporar no corpo que está aqui na sepultura e ressuscitar de novo. Eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi falar isso, foi a primeira vez. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Senhor matará os ímpios com o sopro da sua boca. E vamos lá então ver isso em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. A Bíblia responde. A Bíblia responde. Pode deixar, meu irmão, não tem problema.
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler primeiro do verso 7 ao 9. Apóstolo Paulo também, falando novamente. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, eu falei 2? Capítulo 1, depois a gente vai ler o 2. Vamos lá, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 a 9. Acompanhe comigo. E a vós, outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e de toda a glória do seu poder. Serão então destruídos. Agora sim, capítulo 2 agora, tá? Capítulo 2, a gente vai ler do verso 8 ao verso 10. Alguém poderia ler para a gente? Do 8 ao 10. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor de sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todos o poder e sinais e prodígios e de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Então veja bem, Deus, Ele é justo, a oportunidade é para todos, ok? A porta da graça ainda está aberta. Agora veja bem o que eu disse ali, ó. Verso 8, eu vou ler novamente. Então será de fato revelado o iníquo, pecador, o ímpio, que não aceitou Jesus, a quem Jesus fará o quê? Matará com o sopro da sua boca. Então vejam bem, meus irmãos, há oportunidade, só que muitas pessoas não aceitam. Por quê? Porque é o livre arbítrio. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se eu bater em sua porta e você abrir a sua porta, eu cearei com você e você comigo. Mas se eu bater e você não abrir, é o seu coração a porta, eu não vou arrombar, certo? E aí, meus irmãos, os ímpios serão mortos, ok? Os ímpios que já estão mortos continuarão mortos, e Satanás será preso por 1000 anos, e ele não vai ter mais quem tentar. Apocalipse capítulo 20, vamos lá. Acompanhe comigo, os irmãos que estão aqui na igreja, e você, meu querido amado irmão, irmã que estão nos assistindo pelas redes sociais, também acompanhe conosco, tá? O livro de Apocalipse é facinho de achar, é lá no fim da Bíblia, tá bom? Todos acharam, então vamos lá. O verso 1 diz assim, Apocalipse 21, capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma grande chave, certo? Uma grande corrente. O verso 2: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3: lançou-o no abismo, encheu-o, pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aí o verso 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, né? Esse alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para o lago de fogo.
Então veja bem, Satanás, ele vai ficar simbolicamente preso, porque este mundo será um deserto, ele não vai ter como tentar mais ninguém, certo? Aí depois, então, ele será solto por pouco tempo e será destruído. Mas isso, falando sobre o milênio, a gente vai deixar para uma outra oportunidade, ok? Mas veja bem, meus irmãos, muitos falsos profetas estão saindo pelo mundo afora, dizendo: eu sou Cristo, e enganando muitas pessoas com as suas fábulas, com as suas mentiras. E eles conseguem até fazer alguns sinais, alguns prodígios. E a palavra de Deus diz que nós temos que estar alicerçados, porque senão, se possível, ele enganaria até os próprios eleitos. Se você vir falar: Jesus está ali em tal lugar, assim, assim, não creiam, não acreditem, porque ele virá da mesma maneira como ele subiu. A gente leu no começo, os discípulos ficaram olhando, Jesus subiu em uma nuvem, e em uma nuvem de glória ele voltará, e todo olho o verá, não haverá arrebatamento secreto. Depois a gente vai ler aí, acho que 1 ou 2 versos, certo? Que as pessoas dizem que esses versos falam do arrebatamento secreto. Mas se todo olho o verá, não haverá arrebatamento secreto. Mateus capítulo 24, vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus capítulo 24. A gente vai ler o verso 23, o verso 24. Eu vou citar os versos aqui, ok? Então, Mateus capítulo 24. Todos acharam? Acompanhem comigo. O verso 23 diz assim: se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Verso 24: porque surgirão falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Já está acontecendo. Nós já estamos nos finais dos tempos. Isso já está acontecendo. O verso 25: vede que vou tenho predito. E o 26, isso aqui é Jesus falando, viu? Portanto, se vos disser: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. E assim a gente encerra o capítulo com o verso 30. Então, o verso 30, alguém lê para a gente, por favor, o verso 30, em bom som. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Obrigado, filha. Então aparecerá um sinal, uma nuvem. Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Então aquele sinal, talvez bem pequenininho, tamanho de uma mão, uma nuvem, e ela vai ficando grande, 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 até que todos os olhos vão ver Jesus, e muitas pessoas vão se lamentar, como ela leu, porque não aceitaram Jesus como Salvador de sua vida. Nós estamos que estar preparados, como eu disse aqui no começo. Nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia de nossa vida. Jesus vai voltar, ele vai voltar, mas ele disse: orai e vigiais, porque não sabeis a hora nem o dia, nem ele mesmo sabe, senão o Pai. Aí em São Mateus capítulo 24, verso 36. Mantenha a Bíblia aberta em Mateus capítulo 24.
O verso 33 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Veja bem, se algum de nós soubesse, ó, Jesus vai voltar tal dia, então, o que será que nós faríamos? Tinha um amigo meu, ele dizia assim: eu não quero que Jesus volte logo. Eu não comprei minha casa, eu não comprei meu carro, trabalhava junto comigo na Santa Casa de Pederneiras. Eu quero comprar meu carro, eu quero comprar minha casa, eu quero fazer isso, e isso, e isso, e isso, e aquilo outro. Depois Jesus pode voltar. Eu nunca mais vi ele, mudou de Pederneiras. Que Deus abençoe que ele tenha aceitado a Jesus, porque ninguém sabe a hora. O verso 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O verso 38: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O verso 39: e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé ficou ali 120 anos pregando. Ah, esse velho louco, esse velho maluco. E era igual hoje: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Era uma vida normal de todos, mas o Evangelho estava sendo pregado como o Evangelho está sendo pregado hoje. Naquela época, somente a família de Noé foi salva. Então, que nós possamos fazer desse Deus o único da nossa vida, que nós possamos colocar nosso Deus em primeiro lugar e deixar as ilusões do mundo, porque hoje tem muitas pessoas colocando seus princípios em primeiro lugar, deixando Deus para depois. A palavra de Deus diz que haverá um grande julgamento, né? E cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Cada um vai ser julgado de acordo com o seu conhecimento. Tem muitos que conhecem, sabem, mas não praticam. E isso é um pecado consciente. Eu sei que estou errado, mas eu não quero fazer. Certo? Feliz daquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Porque o grande amor que Ele mostrou por todos nós foi entregar seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Continuamos em Mateus agora, capítulo 25. Vocês já estão perto, aí estava no capítulo 24, agora capítulo 25. Todos acharam? Verso 31. Lemos assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. O verso 32: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa o cabrito, as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos às esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, preste bem atenção. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entra na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém, glória a Deus. É isso que os salvos irão ouvir de Jesus, ok? Aí o verso 35, alguém lê para a gente o verso 35, por favor? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Amém, amém. Então aqui a gente deu uma resumida, a gente não fez o capítulo todo, mas eu estava nu, me vestistes, eu estava preso, fosse me visitar, eu estava com fome, me deste de comer. E Jesus disse assim: quando você fizer, como se diz assim, um ato de misericórdia desse com o seu semelhante, ele diz assim: a mim você fizeste,
Tem tantas pessoas, às vezes, precisando da nossa ajuda, precisando de um prato de comida. Quando a gente não deve fazer isso também para se vangloriar, para falar, não, eu fiz. Você tem que fazer de coração aberto. Agora, o mais triste de tudo isso, a gente vai ver agora. O verso 41. O verso 41. Ok? É o mais triste de tudo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. O que ele diz? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então veja bem, já pensou? Jesus dizia isso: aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu era forasteiro, não me hospedastes. Eu estava nu, não me vestistes. Eu estava preso e não foste me ver. O verso 45. Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixasse de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixasses de fazer. Meus irmãos, nós temos que ter misericórdia dos nossos semelhantes, assim como Deus tem misericórdia de nós. Às vezes, agora no inverno, eu vou deitar, debaixo da coberta, quentinho, depois de comer um prato ali de alimento, saudável e tal, e eu fico pensando: Senhor, e essas pessoas que estão aí na rua, nesse frio, muitas pessoas morrendo, pessoas aí lutando por causa de uma migalha. Um dia eu estava em Bauru, irmãos, e eu fiquei olhando ali na rua Batista de Carvalho. Era um domingo, estava vazia. Trabalhava no hospital de base e eu passava ali por dentro. Eu descia na rodoviária e ia a pé até o hospital de base. E chega um rapaz e tinha um tambor mesmo, lotado de lixo. E eu fiquei olhando ele. Ele vai lá, tira uma coisa, tira outra, tira outra, tira outra, tira outra. E não achava nada para comer. Aí no fundo do baú, vamos dizer assim, ele achou algo para ele comer. Aí então ele vai, guarda todo o lixo e começa a comer. E eu não tinha um centavo no bolso, além da minha passagem de volta para Pederneiras. E eu orei: Senhor, eu não tenho nenhum recurso aqui para comprar um lanche para essa pessoa, mas me cortou o coração. Pessoas comendo lixos, comendo restos, que nós possamos ter misericórdia dessas pessoas também, como Deus tem de nós, certo? E a palavra de Deus diz assim, que quando a gente se compadece de um irmão, de um semelhante nosso, nós estamos emprestando a Deus. Ora, Deus precisa de um empréstimo? Não. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Então vamos ver o que o sábio Salomão disse em Provérbios capítulo 19, verso 17. Eu gostaria que alguém lesse para a gente. Provérbios 19, verso 17. Alguém lê para a gente, por favor? Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, ele paga o seu benefício. Obrigado, irmã Vera. Então, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o benefício. Mas nós temos que fazer isso de coração. A mão esquerda não pode saber o que a direita fez.
só a gente e Deus sabendo, está ótimo, né? Porque muitas pessoas falam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudo ali. Então vamos lá, gente, a gente não vai ser salvo pelas obras, nós vamos ser salvos pela graça, mas quem tem a graça pratica boas obras, ok? É assim que o nosso Deus nos ensina. E tem mais, tem muitas pessoas hoje que têm vergonha de dizer que é um cristão, tem vergonha de dizer que serve a Cristo, tem vergonha. Eu já tive, irmãos, vergonha de carregar a Bíblia assim e dizer que eu era um cristão. Eu tive, confesso a vocês, e Deus sabe disso, mas hoje não. Hoje isso daqui é meu manual de sobrevivência. Eu não me envergonho de dizer que eu sou um cristão. Eu não me envergonho, vocês não podem se envergonhar de dizer que vocês são adventistas do sétimo dia. Adventista do sétimo dia significa advento. Advento, aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas hoje estão dizendo que nós somos seita. Somos seita porque aceitamos a morte de Cristo na cruz do Calvário, aceitamos esse sacrifício. Se for isso, amém. Lucas 9:26, abram as suas Bíblias. E vamos ver aqui o que o apóstolo escreveu. Lucas 9:26. Todos acharam? Algumas Bíblias folhando ainda, vamos aguardar que todos achem. Então, não vamos ter vergonha de dizer, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus, porque se você se envergonhar, a Bíblia vai responder agora, ok? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, o que vai acontecer? Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, não se envergonhe de dizer que você serve a um Deus maravilhoso, que deu seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por amor a mim, a você e ao mundo inteiro. Agora veja bem, muitas pessoas dizem que Jesus vai vir, mas vai ser um arrebatamento secreto. Um exemplo, estamos aqui na igreja, uns vai subir e outros não, um vai estar lá no campo, um vai subir e o outro não, e vai ser um arrebatamento secreto, baseado em 2 versos bíblicos que a gente vai ler. Já pode abrir a Bíblia de vocês em Mateus 24, certo? E não é isso que a palavra de Deus fala. Então, se fosse isso, a palavra de Deus, a própria Bíblia, estaria se contradizendo, ok? Porque se fala que Jesus vai vir das nuvens do céu, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que já estão na sepultura, verão a Cristo. E como que vai ser secreto? Baseado nesses versos aqui, há essa teoria de arrebatamento secreto. E outra, saiu alguns filmes aí de Hollywood aí, contando mentira, distorcendo a palavra de Deus, e incrível que até muitos cristãos acreditam nisso, certo? Mateus 24:40 diz assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será levado. Eu vou explicar depois. O verso 41, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Veja bem, eu vou explicar. Estão 2 no campo, um será tomado e o outro será levado. Por quê? Porque um é salvo, vai subir, o ímpio vai ficar. Então é isso aqui, é isso que a palavra de Deus está dizendo. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada, certo? Então, um é salvo e o outro não.
Mas isso não é arrebatamento secreto. Eu pediria que alguém lesse para a gente o verso 30, Mateus 24, 30, por favor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Obrigado, irmã Suzana. Então, se todo olho verá, não é secreto. O que é uma coisa secreta? Alguém poderia me dizer o que é uma coisa secreta? É algo escondido. É algo escondido. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. É secreto, o nome já está dizendo, é secreto. Mas se a Bíblia fala que todo olho verá, então não será secreto, meus irmãos. Ok? E vamos lá para o final da Bíblia. Apocalipse capítulo... Primeiro capítulo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. Aqui a Bíblia responde, a irmã já leu Mateus que fala que todo mundo vai ver, certo? E aqui a Apocalipse ele vai responder a todos que dizem que será arrebatamento secreto. Apocalipse 1:7. Alguém lê para a gente, por favor? Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que ultrapassam, até mesmo que transpassaram, e todas as nações da terra se lamentam por causa dele. Sim. Obrigado, filha. Eu vou ler novamente porque a tradução dela é um pouquinho diferente da minha, mas é a mesma coisa. E diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho Verá. se todo olho verá, vai ser secreto? De maneira alguma. Até quantos ultrapassaram, até os mortos, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Quem vai se lamentar são aqueles que tinham conhecimento e não sabiam. Aliás, não sabiam, não, tinham conhecimento e não aceitaram. Muitos hoje têm conhecimento e não aceitam. Esse é o grande problema, porque Deus, a gente já leu que nós vamos ser julgados de acordo com o nosso conhecimento. Então, se eu conheço e não pratico, seria melhor nem ter conhecido. A palavra de Deus diz isso, tá? Então, meus irmãos, todo olho o verá, até mesmo aqueles que estarão na sepultura. Então, não haverá arrebatamento secreto. Por favor, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, vamos ler o verso 27. A palavra de Deus, ela não é 99,9%, ela é 100%, ela é 1000%. Mateus capítulo 26, verso 27. Irmão Pedro, já que você perguntou, então lê para a gente aí. Mateus capítulo 26, verso 27. A seguir, tomou um cálice. Não. Acho que eu copiei errado. É Mateus 26, 27? Me perdoa, irmãos. Não, vamos deixar. Eu copiei errado aqui. Então, 1 Coríntios 15, verso 52. Eu copiei errado aqui. Não, eu copiei o verso certo, mas aliás, o capítulo é outro. 1 Coríntios 15, 52. Aí você lê para a gente, Pedro. 1 Coríntios 15, 52. Todos acharam? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Por quê? Veja bem,
Esse é os mortos em Cristo Jesus, certo? Muitas vezes a pessoa tem um membro amputado, ela nasceu aí já, vamos dizer assim, com a paralisia cerebral, sei lá, alguma coisa que não é perfeito. E aquele que não era perfeito, na volta de Cristo, o seu corpo será transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Olha o verso 53, o que diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o mortal se revista da imortalidade. O verso 54: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Aí o verso 55: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, morte, o teu aguilhão? O que é aguilhão? Aguilhão é uma vara, né? Eu puxei na internet, com ponta afiada para conduzir o gado, tá? Então veja bem, estamos já no finalzinho aqui. Então, hoje, se nós morrermos em Cristo Jesus, já estamos selados. Jesus já voltou para nós. Se nós morrermos como ímpios, já estamos selados. Jesus também já voltou para você. Então, que nós possamos pregar o Evangelho. O que falta para a volta de Jesus? Falta a pregação do Evangelho, porque guerra, rumores de guerra, tudo que está acontecendo, isso é Bíblia. E a palavra de Deus diz que ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores, certo? Então a palavra de Deus diz que Jesus voltará quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, toda a nação, certo? Hoje está fácil de pregar o Evangelho. Esse vídeo mesmo que eu estou fazendo com vocês aqui é no YouTube, ele vai para o mundo inteiro, certo? Então, veja bem, meus irmãos, a gente pode pregar boca a boca, a gente pode pregar pelo rádio, pela TV, pela internet, tem várias maneiras da gente pregar o Evangelho hoje, porque Jesus seria injusto na hora que ele chegasse e alguém falasse assim: mas Senhor, nunca ninguém falou para mim da sua palavra, do seu amor. O que a gente viu lá, Jesus vai dizer assim: ó, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você será jogado no lago de fogo, aonde está Satanás e seus anjos. Mateus 24:14. Vamos ler Mateus e vamos ler Apocalipse, e chegamos ao término do sermão. Mateus 24:14. É muito conhecido. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. E agora vamos para o fim da Bíblia. Apocalipse 21, verso 4. E assim a gente vai concluir o nosso sermão. Todos acharam? Então vamos lá, amém. Beleza, enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá Luto, nem pranto, nem Dor. porque as primeiras coisas Já passaram. passaram. Irmãos, semana passada, acho que foi semana passada, faleceu em Pederneiras um amigo de mais de 50 anos e uma amiga de mais de 50 anos também. Ela vinha lutando contra o câncer há 10 anos e ele há 2 anos. Por coincidência, eles faleceram no mesmo dia, tá? Então ali foi feito um sermão, tudo. Pessoas cristãs, pessoas servas de Deus. Então esse verso fala. Aqui ainda a gente vai chorar, porque é mais triste, é muito triste, a separação pela morte. O ser humano em geral, ele não foi feito para morrer, mas a partir do momento que entrou o pecado no mundo,
entrou a morte. A palavra de Deus fala que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E esse verso aqui nos traz conforto. Esse verso foi lido lá no velório. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Gostaria que vocês fechassem os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade mais uma vez aqui com os nossos irmãos de Boacéia, os nossos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, a oportunidade de falar do seu amor, de falar, Pai, da sua segunda vinda a este mundo. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo no meu coração, no coração de todas as pessoas, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Ainda há tempo, meu irmão, minha irmã, ainda dá tempo. Eu não sei o que está se passando na sua vida, porque este mundo é cruel, mas entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque somente nele, somente nesse nome, Jesus Cristo, há salvação. Em nenhum outro nome na face da terra há salvação, somente no nome de Jesus Cristo. E grande Deus, nós te agradecemos de coração por tudo que tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou. E vive para sempre, eternamente, é o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor, é meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele